Queria dar as boas-vindas para todos vocês. Muito bom ter essa turma aqui com a gente hoje. Tem muito assunto para tratar hoje aqui. Aliás, a briga aqui essa semana foi o que a gente ia cortar, porque assunto não falta. Então, a gente tem aqui com a gente duas pessoas muito queridas nossas aqui, um dos nossos professores, que é o Jerônimo Roveda, eu já vou apresentar, e o Henrique Leite, consultor lá na Câmara dos Deputados, muito envolvidos com essa temática de hoje. Antes de eu seguir para as apresentações, eu vou deixar um lembrete aqui. A gente vai colocar um link aqui no chat para quem tiver interesse em aprofundar nessa temática. A gente tem uma turma de alunos começando agora no começo do ano, se não me engano, eu vou colocar a data, sobre gestão estratégica de carbono, onde a gente trata essa temática dentro de um contexto mais amplo, onde a gente vai falar sobre mudanças climáticas, ciência do clima, gestão de gases de efeito estufa e mercado de carbono, né? É uma construção. Quem já está um pouco envolvida com esse tema sabe a complexidade que é tratar dessa questão de gestão de carbono. Então, o mercado de carbono é uma parte, é um mecanismo dentro de um mundo muito complexo para os negócios, para as organizações prestadoras de serviço dentro desse mundo, para os governos e para a comunidade internacional de uma forma geral. Então, é muito importante a gente trazer esses deep dives aí, esse mergulho mais técnico, para vocês entenderem como é que isso se relaciona com essa visão mais ampla. Claro, vai faltar tempo aqui, realmente, como eu falei, foi uma briga aqui essa semana para a gente ver onde que ia cortar. Até já combinei com o Henrique que ele vai ter que voltar agora em sala de aula para conversar com os nossos alunos um pouco mais. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos a fazer as apresentações. Meu nome é Mônica, eu sou a coordenadora do Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade aqui na FIA, que é o programa dentro da FIA que cuida das áreas de sustentabilidade e inovação. Então, a gente tem muita experiência já nessa área, temos muitos cursos para quem se interessa sobre esse assunto e quer aprofundar, para quem está em transição de carreira, venha conversar com a gente. A gente tem o maior prazer de ajudar as pessoas que estão iniciando essa jornada, aquelas que querem aprofundar. Então, venham conversar. E eu sou coordenadora de vários desses cursos, inclusive de gestão de carbono, o nosso Master em ESG e sustentabilidade. Então, quem tiver interesse vai conversar comigo mais um pouquinho também. Então, essa sou eu. Agora, hoje nós temos aqui duas pessoas. O currículo é tão grande que eu não sei se vocês vão ficar bravos comigo, eu vou dar uma resumida aqui. Depois vocês busquem eles no LinkedIn, que vocês vão ver em mais detalhes. Mas a gente tem o nosso professor que dá aula sobre mercados de carbono, que é o Jerônimo Roveda. Ele é diretor de Relações Institucionais na Carbonex. Ele é advogado e consultor com uma experiência e atuação com ênfase no mercado de carbono, nos projetos RED Plus e AER, e em especial com povos originários, ESG, comunidades tradicionais, legal design, prevenção e resolução de conflitos, dispute boards, enfim. Ele tem alguns outros títulos aí que depois ele pode contar um pouco mais. E hoje o nosso convidado super, ultra, mega especial é o Henrique Leite, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, onde ele atuou nos últimos 10 anos nas matérias relacionadas a finanças ambientais e precificação de carbono, com destaque para o projeto de lei 2148 de 2015, Mercado Regulado de Carbono brasileiro, e onde ele atualmente coordena as áreas de infraestrutura e sustentabilidade. Ele acompanhou pela Câmara as negociações para a conclusão do livro de regras do sexto artigo do Acordo de Paris, em Glasgow, e anteriormente foi auditor de finanças e controle e gerente de governança tecnológica na Secretaria do Tesouro Nacional e trabalhou como assessor na presidência da Fundação Odebrecht no Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável mantido pela organização e é mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia. Então, você vê, currículo aqui não falta. Bem-vindos, Henrique e Jerônimo. Eu vou passar a palavra para vocês, que são os experts. Jerônimo, vamos começar por você, que é nosso professor. Se aí se pudesse se apresentar um pouco mais, falar um pouco Ah, mais, bom. a palavra para o Eu acho, Henrique.
Eu acho que vamos aproveitar para conversar um pouco. Primeiro, eu quero agradecer. Obrigado, Mônica. Obrigado para quem está sacrificando aí o horário do almoço na sexta-feira. Mas a causa é nobre e é importante. Eu acho que aqui hoje a gente está meio de coadjuvante, a grande estrela aqui hoje é o Henrique, e não só por todo o currículo que a Mônica narrou dele aqui, mas eu acho que o tema quente do momento é o mercado regular de carbono. Esse é o tema quente do momento. E o Henrique, de uma certa forma, ou talvez de uma forma bastante importante, ele tem aí uma atuação nisso bastante direta e que realmente gera impacto porque a gente vai falar hoje, né? Então, talvez a gente precise, para quem não me conhece, eu trabalho no mercado de carbono, em empresas que desenvolvem projetos de crédito de carbono, mas o mercado é o regulado, que nós vamos falar aqui um pouco. A gente trabalha bastante no mercado voluntário, a gente sabe que vai ter uma interseção em algum momento sobre mercado voluntário e mercado regulado, mas talvez para a gente começar a ficar na mesma página aí e saber como isso vai acontecer, é importante talvez, Henrique, conta um pouquinho esse processo. Acho que talvez seja importante isso. De onde é que nós estávamos e onde é que a gente está hoje para chegar no mercado regular de carbono, e aí, a partir disso, a gente começa a direcionar coisas que realmente importam para a gente. Obrigado mais uma vez aí por estar aqui. Acho que vai ser super importante ouvir você aí. A palavra está com você. Maravilha. Então, agradecendo demais a oportunidade, a gente não pode perder a oportunidade de sensibilizar e esclarecer esse assunto tão importante que chegou e, e ainda é bastante incompreendido, né? Então, acho que é uma parte nobre da missão da gente como consultor é reduzir essa simetria de informação para todo mundo, não só para os parlamentares, mas para fora, para a sociedade também, para o pessoal entender o que se passou e quais são as implicações, né? Para cada um, né? Então, a discussão sobre precificação na Câmara é mais antiga do que parece. Então, aquela pensação, o projeto 2148, parece, talvez, à primeira vista, um pouco estranha, porque ele tratava de tributação, redução de tributos para baixo carbono, mas a ideia seria precificar inicialmente via tributária, né? Porque como você, ao baixar o tributo em algum lugar, você tem que aumentar em outro. A LRF manda isso, né? Você está abdicando a receita, então a ideia seria tributar mais onde há maior intensidade. Muito bem, essa discussão andou um pouco devagar por alguns anos. Enquanto ela estava ganhando tração, houve a ratificação do Acordo de Paris lá na Câmara. Houve uma coisa interessante que pouca gente saiba, talvez, é que a discussão da ratificação do Acordo com o RenovaBio foi quase concomitante, se não foi o contrário. Quer dizer, se o RenovaBio não ajudou a puxar a ratificação do acordo, embora ele diga no início que ele está lá para atender as metas, logo na declaração dos objetivos da lei, na verdade ele ajudou a puxar a própria ratificação, porque a causa de biocombustíveis na Câmara é das poucas que unem a bancada do agro à bancada ambientalista. Então isso foi essencial para dar essa coesão e essa unanimidade, ganhar de lavada. O RenovaBio ganhou de lavada a aprovação, foi esmagadora, e a ratificação do acordo também. Houve algum ruído no dia da tramitação, algum mal entendido, e de repente a coisa foi ganhando tração. Muito bem. Em 2020, mais ou menos, a gente já começou a discutir, 2019 a 2020, com as discussões do Fundo Amazônia, a gente começou a discutir algumas proposições que, embora não falassem nesses termos, tratavam o fundo do mercado voluntário. Então, houve todo um trabalho da Câmara, que não apareceu necessariamente tanto, mas de adensamento das discussões técnicas em torno do mercado voluntário, pela polêmica que houve em torno do Fundo Amazônia na época, de REDD Plus e de tudo mais a reboque, e havia também proposições em separado, como 75, 78 e 17, que no fundo tratavam do mercado voluntário, mas tinham uma carinha um pouco mais idiosincrática, de um padrão ou outro, não tão canônico ou consensual, e a gente já vinha adensando as discussões desde então. Muito bem. Em 2021, o jogo muda. No pós-Covid começa a mudar para todo mundo, há aquela escalada de ESG, há aquela redução do custo do capital, as taxas de juros caem no mundo inteiro, há um fluxo de dinheiro muito grande para ESG de repente, as expectativas, os valuations ficam muito crescidos, né? E há a conclusão do livro de regras do artigo 6 de Paris. E havia também uma série de estimativas que começam a ser feitas no mercado sobre o potencial que o Brasil teria como exportador de crédito e tudo mais, né? Isso consegue uma mobilização grande na Câmara também, até entre atores que não tinham necessariamente tanta ressonância com a causa. Tá? Em 2021 também acontece a aprovação do famoso CBAM na Comunidade Europeia.
Quando a gente olha o que a gente acreditava até 2018, 19, 20, havia toda uma modelagem econômica do que seria um mercado de carbono que vinha sendo feita pelo Ministério da Fazenda, com apoio do Banco Mundial, que era o projeto PMR, o Partnership for Market Readiness, e que eu acompanhava pela Câmara, acompanhei desde o início. E quando você olha o PMR, é muito interessante, porque diz assim, olha, a gente tem duas formas de nivelar a competitividade. A gente pode fazer distribuição de permissão gratuita para as empresas que são precificadas aqui. Traduzindo um pouquinho, né? O mercado de carbono é um instrumento de precificação. Você está colocando um preço no carbono que não havia, né? Esse preço pode ser colocado por tributo ou por mercado. Se a gente coloca, por qualquer sorte, esse preço, as empresas daqui perdem competitividade em relação à produção de onde não haja essa precificação. Produzir um lugar com precificação fica mais caro do que produzir em outro lugar. Aí você pode equalizar isso de duas formas. Ou você faz via distribuição gratuita de permissão, ou você faz via ajuste na fronteira, que é o que o mercado europeu fez e foi seguido depois por Reino Unido, etc., né? Então, a ajuste na fronteira é, ao produto importado chegar, ele é obrigado a comprar certificados equivalentes e pagar por uma equivalência de custo. A Europa faz assim. Em 2021 isso foi aprovado. Quando você olha lá no PMR, um ano atrás, 2 anos, ninguém acreditava que isso ia passar na OMC, na Organização Mundial do Comércio. De repente passa, acordamos com ela, pega o mundo de surpresa, e a coisa começa a ganhar tração na Câmara, com o discurso de, veja bem, não é só o cumprimento das nossas metas climáticas, é a proteção da competitividade da indústria nacional. E aí a coisa muda de patamar, e então, com o CBAM, e a coisa se acelera. Houve uma primeira relatoria da deputada Carla Zambelli, participava desde aquele tempo, é público, e havia alguma divergência sobre qual seria o melhor desenho disso, né? Então, se chegou a propor uma primeira versão, uma segunda versão, uma primeira versão só com o mercado voluntário, depois o mercado regulado, e depois tentou entrar da lógica de acordo setorial. Em 2023, eu acho interessante também para entender como as coisas funcionam lá na Câmara, o mercado de carbono começa a ser pensado na lógica de convergência com outras duas proposições, que foram as eólicas offshore e o hidrogênio verde. Então, a gente percebe, de repente, que o potencial de eólica offshore é muito maior do que a capacidade, mesmo com a reindustrialização nacional, muito maior do que a demanda que haveria aqui no Brasil, e que a gente teria capacidade de exportar essa energia se a gente precificasse, reportasse de modo confiável com o mercado de carbono. Então, tudo combinado, né? Você tem uma estrutura de medir emissões com o mercado regulado de carbono, você torna se produz, a gente tem, sei lá, 120 gigawatts de capacidade instalada de potência instalada no mercado de eletricidade brasileiro. De repente, você olha para a eólica offshore, você tem 6 vezes isso, e aí você identifica um potencial enorme para o hidrogênio verde crescendo. Então, essas três coisas começam a convergir, e os atores que apoiam cada uma delas os discursos começam a se reforçar mutuamente na Câmara. E aí o Lira chama esse pacote de agenda verde. E empenha um esforço muito grande para aprovar tudo até o final de 2023. Isso é feito. É missão cumprida. Tá? Essa tramitação vai ao Senado ao longo deste ano de 2024, e ela começa a se concentrar muito no problema de direito de propriedade dos créditos do mercado voluntário. Então, eles cabem ao proprietário rural, eles cabem a um programa jurisdicional, por exemplo, como a gente tem na Amazônia. O governador Helder fez aquela grande venda, né, que a gente foi bastante anunciada recente, de créditos futuros, e como é que a gente reconcilia essas duas coisas. Então, a discussão começa a se concentrar aí, e chega, felizmente, a resultante. E com isso, o projeto é finalmente aprovado agora. Tá? Então, são históricos, mais ou menos, a linha de como a coisa foi ganhando tração, para dar um pouco a perspectiva e a sensibilidade para quem não é de lá do legislativo, né? Sem informação privilegiada nenhuma, mas como é que as coisas funcionam na Câmara, né? Henrique, é impressionante ouvir isso, porque a gente começa a entender a lógica da construção das coisas, e essa coisa não acontece da noite para o dia. A gente vem sempre de uma construção que muitas vezes ela é endógena, ela vem lá de fora, que começa a movimentar o mercado interno, e a partir disso a gente tem que fazer movimentos internos para se adequar a isso. E a gente tem comentado muito sobre isso. É só uma curiosidade, você estava fazendo aquela cronologia de 2021, onde as coisas começam a efervescer, por coincidência ou não, foi o ano que o mercado voluntário também explodiu.
né? Eu acho que nessa construção todo o mercado voluntário em 2021 teve seu boom ali de crédito de carbono, seu grande estouro, e não por coincidência as coisas começam a também voltar os olhos para o mercado voluntário, e por isso talvez ele também tenha sido inserido dentro dessa lógica do mercado regulado ali num projeto de lei. Mas... então, Jerônimo, deixa eu fala, fazer pode aproveitar aqui. O Henrique falou uma coisa muito bacana, que já estou expandindo aqui, sobre a nossa capacidade potencial, né? A nossa potencial capacidade de energia eólica. E isso, claro, é uma questão de competitividade internacional, mas também é uma questão de sobrevivência para nós, porque se as coisas continuarem do jeito que estão, com as mudanças climáticas, a gente vai ter muita dificuldade de manter as hidrelétricas que a gente tem hoje funcionando no nível que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem aí um risco importante para o futuro. Então, o Brasil, se a gente conseguir desenvolver mesmo esse potencial, isso daí vai ser uma alternativa para o Brasil e de continuar autossubsistente, fala assim, subsistente, né? Se diz assim? Autossubsistente? isso. Então, porque essa é uma característica hoje do Brasil, né? Nós somos subsistentes em energia, mas os riscos disso mudar e os impactos para a indústria e para o agro, para todas as outras indústrias que a gente tem, é altíssimo, né? Então você vê como é que essas coisas, elas estão todas amarradas, né? Falo isso porque esse é o tipo de discussão que depois a gente acaba trazendo em sala de aula, né? De como a gente pensa de forma sistêmica, né? Você tem o sistema aí do mercado de carbono, mas você tem o sistema planetário também, né? Enfim, era um Mas, parênteses. mas isso é super importante, Mônica, porque é um ambiente que ele tem que ser pensado de uma forma holística, né? E seja na geração de energia limpa, seja mudar a matriz energética, e seja na proteção de florestas também, porque se a gente não tem florestas, acaba a floresta, que já é o maior, a gente tem a maior emissão hoje do Brasil é desmatamento, né? Ou uso inadequado da terra. Se a gente não tem floresta, muda ciclo de chuva, desertificação na Amazônia, atrapalha o agro também. Então, assim, é um círculo virtuoso ou vicioso a qualquer momento, né? E sem esquecer que qualquer alternativa, seja renovável, limpa ou não, sempre tem um impacto, né? Então, a gente, assim, tudo isso tem que ser pensado. Não existe só uma solução perfeita. Se existisse, já teria sido feita, né? Toda essa vem com um impacto importante e por isso a importância aí da regulamentação adequada, né? São duas coisas. A gente não se fala hoje em mais ambiente sem se falar em meio ambiente ou clima sem se falar em economia, e não se fala mais em economia sem pensar em clima também, e justamente os impactos que um gera no outro diretamente, não é mais indiretamente, é diretamente. Mas eu acho que é importante seguir na cronologia do Henrique, até para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouco também mais disso, é que a gente veio nessa construção, né, Henrique, para chegar até a aprovação do PL, mas as coisas não param por aí, né? Ele só foi aprovado, está em momento de ser sancionado agora, vai ser sancionado pela Presidência da República, e depois disso ainda nós temos uma fase toda de implementação até que isso efetivamente comece a funcionar, a rodar. Como é que vai? Conta um pouquinho para nós como é que vai se dar agora os próximos momentos aí. Então, há uma cronologia aí que pode levar até cerca de 5 anos, né? Então, a gente está falando de implementação faseada, em que a gente começa com ela está lá no artigo 50 do projeto, então a gente começa com algo como 12 meses para a gente regulamentar, é uma fase bastante crítica, a gente vai comentar daqui a pouco por quê. E a gente vai... então, depois disso, primeiro vem a regulamentação, né? A gente fala, normalmente, regulação é a própria lei, né? Então, o mercado agora está regulado. Aí depois a gente desce para regulamentar, quer dizer, a gente faz as normas intralegais. Isso acontece mais lá no Executivo com a fiscalização e acompanhamento da Câmara. É papel constitucional da gente acompanhar como o Executivo faz esse tipo de coisa. E até se ele não exacerba, eventualmente, esse papel regulamentar, né? E aí descumpre as balizas da lei. Bom, aí começa a segunda fase de operacionalização do relato de emissões, quer dizer, as empresas começam, os operadores começam a fazer na prática o seu MRV, né, quer dizer, a sua mensuração, relato e verificação das emissões. Aí começa a obrigação só de reportar, e aí começa uma vigência depois a gente tem uma quarta fase, em que vai vigir o Plano Nacional de Alocação, mas com distribuição primeiro gratuita de permissões, e por fim a gente começa a precificar mesmo, né? Se a gente começa a reconciliar
ter a obrigação de conciliar as emissões com permissões. Eu não sei, a gente fala às vezes de forma um pouco, eu falo, né, de forma um pouco acelerada, muito no assunto, talvez recapitular em linhas gerais como é que funciona o mercado, né? Quem são os participantes, como é que funciona a coisa toda. Tem muita confusão, até em matérias de sites especializados, sobre alguns conceitos meio básicos. Assim. Então, separando, né, como disse o professor Jerônimo, né, separando o mercado regulado e voluntário. A gente até agora só tinha voluntário, passa a ter um mercado regulado. O que é isso? Em um mercado regulado, a gente distribui permissões ou direitos de emissão. No projeto de lei, elas são chamadas de cotas. CBE, Cota Brasileira de Emissão. Tá? Essas cotas vão caindo com o tempo. É por causa dessa distribuição em quantidade cada vez maior que o mercado funciona. Porque o mercado é um instrumento para atingir um objetivo. O objetivo é a redução de emissão. O mercado é um meio. Então, quando a gente vai reduzindo as distribuições, a quantidade de permissões que a gente distribui, essas permissões começam a ficar mais caras, elas começam a escassear. Eu digo mais caras porque aqueles agentes, aqueles operadores que conseguem descarbonizar mais rápido, ficam com permissão, ficam com cotas sobrando. Essas cotas podem ser vendidas para outros operadores. Então, é diferente do RenovaBio, por exemplo. RenovaBio a gente tem assim, distribuidora, faz a meta desse ano com base na comercialização de fósseis do ano passado, e aí ela gera a obrigação de comprar os CBIOS. Né? Então, a coisa é fechada, ela é quase um subsídio cruzado. Distribuidor compra, produtor de biocombustível vende. E agora chegou com a lei nova de distribuição para repassar isso para os pequenos fornecedores de cana e tudo mais. A lei agora acabou de passar. Bom, o mercado é diferente. Ele é mais economy-wide, ele é mais transversal. Então, ele pega a indústria toda e grande parte de energia. Grande parte por quê? Porque, por causa do próprio texto do projeto de lei, a gente veta a dupla, uma ligeira imprecisão técnica no PL, na artigo 22, e foi o Espiridão Amin que falou isso, o senador, lá no final. Ele disse, não, tem que vedar qualquer dupla tributação. E a gente pensava também no imposto seletivo, como instrumento de arrecadação, aí tem o RenovaBio, eles vai empilhar as tomadas, não é dupla tributação, é dupla precificação. O RenovaBio não é tributo, mas é preço. Tá? Então, fora aquilo que já está precificado, a gente vai criar um preço agora, indústria inteira, uma parte de energia. Tá? Qualquer empresa, qualquer setor pode trocar entre si suas cotas sobrando. Então, se eu tinha 1.000 cotas para emitir esse ano, na verdade é mais, né? Se eu tinha, 30 mil, e eu consegui emitir 25, eu fiquei com 5 sobrando, quem emitiu 5 a mais pode comprar. Então, a troca não é o que faz o mercado funcionar. Essa compra e venda entre os agentes é o que faz com que o mercado reduza a emissão ao custo mais baixo possível para a sociedade. Porque se alguém tem mais facilidade para descarbonizar, se uma empresa, se uma indústria consegue descarbonizar mais barato e mais rápido, você cria um incentivo para que ela descarbonize muito mais do que ela precisaria para ficar com as cotas sobrando. E aí você está fazendo a descarbonização acontecer onde ela é mais barata, e quando você soma tudo, você reduziu o custo total para a sociedade da política ambiental. Então, o mercado funciona porque as permissões vão caindo. E elas vão caindo ao menor custo possível, porque são coisas diferentes. Porque as empresas podem comprar e vender entre si. Então, para aquelas empresas que descarbonizam mais rápido, têm menos rigidez tecnológica ou gerencial, elas ganham um incentivo, e aí você está criando um negócio novo de descarbonização. Tá? Então, essa é a lógica do mercado. Bom, para conter um pouco o custo disso, e como disse o Jerônimo, como 74% das emissões estão fora desse escopo, estão lá entre uso de terra e pecuária, quase metade de desmatamento é ilegal. É quase metade de desmatamento. E 23, 24 está em pecuária. Então, para estender o alcance desse incentivo, desse sinal de preço, a gente permite que um pouco, o texto do PL não diz quanto é esse pouco, tá? Dessa obrigação de conciliação, você possa atender comprando offsets, que são créditos de carbono, que vem de fora dele. Então, separar bem duas coisas sai muitas vezes confundido. O pessoal mistura crédito e permissão. Quem está no mercado regulado tem cota, tem permissão, tem direito de emissão. Isso é uma obrigação. Quem está fora dele tem crédito, é por isso que o nome é crédito. O cara não tinha obrigação, fez algo a mais e deu um crédito. Tá? Então, você deixa um pouco disso entrar. Na verdade, tinha obrigação, mas ela é cumprida de outras formas. Na forma do mercado, ela é crédito. Ele está fora do jogo, né? Do escopo.
Então, você deixa um percentual disso entrar e ser equivalente. O PL chama isso de CRVE, Certificado de Redução Verificada de Emissões. Tá? Essa CRVE vai equivaler a CVE se o órgão gestor der o ok das metodologias. Tá? E não há percentual, o PL, a redação anterior do PL, a redação da Carla, chegava a falar em 25%. Os esforços dos CBEDs e da primeira modelagem PMR falavam como referência internacional em algo da ordem de 20%. O Instituto Clima e Desenvolvimento, depois, em 2022, teve estimativa em torno de até 30%, porque faz sentido para o nosso perfil de emissão, para o conjunto, para o big picture, como vocês estão falando. Tá? Não só para a redução de custo, mas desde que a gente garanta a integridade do que está sendo vendido lá fora. Tá? O fato de que isso, de fato, vai reduzir ou remover emissões. Tá? Então, essa é a lógica do mercado todo. Essa lógica abre, naturalmente, possibilidades diferentes de atuação para cada um. Então, vamos lá. Se você é uma empresa que está no mercado regulado e você emite até 10 mil toneladas por ano, você está livre de qualquer obrigação. Mas é bom já você se adaptar se a sua empresa estiver crescendo. Se você emite a partir de 10 mil e vai até 25 mil, você está num espaço em que você tem um intervalo em que você tem a obrigação de reporte, de MRV, de mensuração, relato e verificação de emissões. Tá? Naturalmente, isso abre também a oportunidade de negócio, então a gente está criando, multiplicando exponencialmente o negócio de inventário de emissões, né? Que vão ser acreditados ou credenciados pelo órgão gestor. E se a gente permite que entrem offsets que entrem os créditos de carbono como equivalentes à cota depois de um certo tempo, a gente também está criando, na verdade criando não, porque essa já existia, mas a gente está multiplicando exponencialmente os negócios em torno da geração de crédito de carbono, na cadeia inteira, né? Quer dizer, o financiamento, a estruturação do projeto, a certificação, o desenvolvimento do projeto, a comercialização via traders e brokers. Então, toda essa cadeia, de repente, ela está ganhando uma outra dimensão, né? O projeto PMR Brasil falava de algo da ordem de 2 bilhões de reais por ano, que é bastante mais do que a gente tem hoje, até que ele deu uma retraída no ano passado, em 2023. Há uma estimativa maior pelo Clima e Desenvolvimento. Ele falava em algo até da ordem de 500 milhões de toneladas por ano até 2030. Então, a gente está falando de volumes bastante maiores daquilo que a gente tem hoje. Tá? Há um ponto mais avançado e novo no projeto, que é o artigo 56, também tem muito a ver com isso. Ele resultou de uma emenda do deputado Mota, o próximo presidente da Câmara, tá? E que estabelecia essa obrigação de adquirir para resseguradoras, fundos de previdência, seguradoras das suas reservas técnicas e provisões, 1% disso tem que estar investido ou em crédito de carbono via compra direta ou em cotas de fundo de investimento em ativos ambientais. Tá? E a gente, poxa, o que é isso, né? O Senado tinha baixado isso inicialmente para 0,1% e dito que poderia investir. Aí a Câmara tinha dito antes que deveria investir, o texto original do deputado Mota, e aí chegou-se a um acordo, o Colégio de Líderes ali no dia da votação, em que elas deveriam investir, essas entidades de previdência complementar, seguradoras, resseguradoras de capitalização, elas deveriam investir 1% dos seus recursos, suas reservas, ou diretamente via crédito, ou indiretamente como cota de fundo de investimento em ativo ambiental. Bastante atenção a isso, porque a gente pensa assim, 1% deve ser uma besteira, né? 1% deve ser 1% de uma reserva, isso deve ser uma besteirinha, né? Aí, pela estimativa da lei, a gente tinha algo como 1,7 trilhão, é o 100%, então 1% é 17 bilhões, meio é 8 bilhão e meio, tá? 8 bilhões e meio é um dinheirinho, tá? Para meio ambiente é muito dinheiro, o orçamento do meio ambiente agora está em torno de 3,6 bilhão. Isso é mais dinheiro do que o Fundo Amazônia, isso é bastante dinheiro. Tá? Então, essa redação não está sendo dada alguns lugares, inclusive, têm reportado isso incorretamente, porque você tem que acompanhar a discussão em plenário no dia. Isso não está no texto do 182, ou 2148, né, que era o antigo, lá no artigo 56. Essa redação está sendo dada no artigo 4 da Lei 6012 de 2023, que é a Lei do Pronamp. Tá? Na 6012 de 2023.
Então, ela está corrigindo o percentual, ela está dizendo deve ser de meio. Tá? E aí a gente abre uma outra discussão interessante, que é assim, a compra direta de crédito de carbono. Isso é muito mais dinheiro do que o mercado de crédito de carbono hoje. Tá? Mas é ordem de grandeza maior. Só que indiretamente é em cota de fundo de investimento de ativo ambiental, que não tem definição legal. Tá? A gente tem toda essa definição na MP 1151, que virou aquela lei das concessões florestais incentivadas, com crédito de carbono em concessão florestal, né, que foi onde a gente corrigiu o erro da lei das concessões florestais, né, que dizia que o código, o crédito de carbono não poderia pertencer ao concessionário, passou a pertencer no ano passado, 2023, tá, na MP 1151. E a gente tentou definir ativo ambiental ali. E aí não conseguiu, mas aí virou um PL por fora. Essa discussão cresceu demais, não se tratou do ponto. Há um PL da deputada Adriana Ventura e mais alguns. E, então, há um recurso relevante sendo destinado agora para crédito de carbono e ativo ambiental, que vai multiplicar exponencialmente esses mercados. Tá? E, portanto, as oportunidades de atuação que vem nessa cadeia toda. A partir daí, tá? Então, todas as pontas, tanto das entidades obrigadas, para saber o que é o crédito que vale a pena ou não comprar, o que atende. Porque aquele crédito de carbono está definido na lei. A redação que vai sair do 6012 diz, conforme a definição da lei que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Você já tinha uma definição de crédito de carbono lá na lei florestal. Tá? Então, aquele que passar do filtro, do critério da lei nova, é o Jerônimo sabe, o Jerônimo está na linha de frente. Então, ele faz ideia do que é isso. E vai faltar crédito do projeto, né, Henrique? Porque gerar tudo isso para esse número vultoso aí de bilhões não vai ser fácil. Vai ser ótimo, mas não vai ser fácil. Exatamente. Exatamente. Apareceram as estimativas extravagantes em 2021, que é assim, não, a gente tem uma capacidade de gerar 1,2 gigatonelada de... E aí você multiplica isso por $100, isso é o preço, então vai dar 120 bilhões de dólares de crédito. Vamos chamar disso de teto teórico, né? Então, assim, mas isso fez o discurso ganhar muita atração no Congresso. Então, recentemente, a senadora Cátia Abreu até repetiu, e aí isso gera aquele número, então, 120 bilhões. Mas isso seria, na verdade, assim, um caso do teto de capacidade de geração, que é um teto teórico, a gente não tem, como diz Jerônimo, não tá, o mercado não está assim, vezes o teto de preço, que é o preço da OCDE para a gente gerar a emissão até neutralizar, fazer net zero até 2050. É o sinal de preço forte bastante para isso. E é um pico que já chegou só no mercado europeu, tá? No ano passado. Então, se eles aceitassem, se tivesse demanda para tudo isso, se tivesse toda essa capacidade de geração, chegaria a isso. Os números reais são mais modestos. Mas ainda, esses entes comunais... Mas eu acho, Henrique, foi super bacana ouvir você sobre toda essa questão econômica tratando disso, porque, num primeiro momento, a gente trata muito do PL como uma grande obrigação, ou como um grande limite daquilo que você pode agir, e pensa pouco, talvez, em como transformar isso em negócio, né? Como é que você olha para o PL e enxerga ele como um negócio? Onde é que você se insere nesse cenário e vê que você pode, daqui a pouco, gerar cria agora um mercado de inventário, vai criar, enfim, uma série de consultorias a respeito disso, mecanismos e indústria tecnológicas para redução de emissões, né? Quem é que vai estar fazendo isso? E mais do que isso, eu acho, tem um potencial de dar um recado para o mercado, né? Não só para o mercado interno, como para o mercado externo, né? Como você disse, né? Vai fazer exportações para a Europa, por exemplo, onde tem um sistema CBAM ele vai olhar para tudo isso, principalmente os produtos que estão lá listados para serem exportados, e para o mercado interno também, porque assim, mesmo quem não esteja dentro desses limites de emissão, esses caras vão ter que olhar do diferencial competitivo. Pô, se eu emito até 10, mas um cara que é meu concorrente emite 11, ele vai ter daqui a pouco o diferencial competitivo de estar fazendo a descarbonização dele e dentro da cadeia dele tendo benefícios econômicos com isso, por que eu que emito menos de 10 não vou estar fazendo? Então, eu acho que você vai criar um efeito cascata nisso, que inclusive quem não está dentro do mercado regulado do ponto de vista de limite de emissões, ele vai olhar para o diferencial competitivo do mercado. É interessante o que você falou. Assim, sem identificar quem foi, durante a tramitação, chegou um pedido de aumentar esses limiares, a gente chama isso de limiar, tá? Esses valores aí de 10, 25 mil, eles existem que o custo do controle é inviável se você deixasse muito baixo. Você teria que fazer centenas de milhares de empresas, não faz sentido, né? Então, para você reduzir algo de 25 mil empresas,
tem um custo de monitoramento possível, você estabelece limiares. Muito bem. Aí chegou um pedido durante a tramitação do PL, em algum momento, não vou dizer de quem, assim, não dá para aumentar, não, e não dá para atrasar, não. Eu estava na reunião e disse de volta para a pessoa assim, olha, pensa o seguinte, se você exportar agora para a União Europeia, por exemplo, né, que era também representação de energia intensiva, né, se você não tem um reporte estabelecido obrigatoriamente, um mecanismo de precificação, estabelecido por lei, esse é o texto exato quando você lê lá no CEBAN, tá, no Direito da União Europeia, publicado. Eu escrevi um artigo recente sobre isso, até vocês podem compartilhar depois, só sobre tributação e o efeito de CBAM em mercado e tudo mais. Tá? Se você não reportar com essa chancela por trás, você vai ser nivelado aos 10% piores emissores. Você tem certeza que você quer isto? Aí o cara parou e disse, tente pensar e voltar e continuar. M210 foi instantâneo. Então, é isso que você falou, tá? O pessoal vira a chave para uma outra mentalidade na hora de entender as repercussões da precificação, tá? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de exportar para mercados com precificação, são dois benefícios aí que a gente passa a ter. Primeiro, o recurso que está sendo arrecadado volta para o próprio mercado. Pelo menos 75% dele, em vez de ficar lá fora. Então, você está recirculando a receita. Benefício número 2, com o reporte crível pelo MRV acreditado no mercado, credenciado pelo órgão gestor, você passa a se caracterizar como menor, como produtor de menor intensidade de emissão que os concorrentes que a gente tem lá fora. Rússia, Índia, China estão também transportando ou aço, alumínio, cimento ou fertilizantes para o mercado europeu, tá? Ou energia na forma de hidrogênio. Então, você olha, por exemplo, o Credit Suisse fez a primeira modelagem de valuation disso e disse, não, o aço brasileiro tenderia, isso foi em 2021, mas está nessa ordem de grandeza, tenderia a estar precificado em torno de menos de $100 a tonelada e o chinês a mais de 150. Então, você começa a ganhar um edge aí em cima, você começa a ganhar market share em competição. Então, o pessoal deixa de ver aquilo como um bônus e passa a ver como, de fato, um investimento de descarbonização. Tem perguntas? Diz aí. A Mônica eu não estou vendo, acho que ela esqueceu de Gente, perguntar. a gente está com um monte de pergunta. Nós já estamos quase 10 para uma aí. Eu não sei. Gerando, tem alguma pergunta tua pro Henrique, algum tema que é fundamental ele tratar para a gente administrar? Eu acho que a gente passou bem aqui por o que a gente tinha proposto, que era entender toda a tramitação do projeto, como é que a gente chega aqui. Eu acho que esse reflexo interno e externo é super importante falar. Eu acho que o Henrique tocou bem nessa questão do aproveitamento disso do ponto de vista econômico e tributário externamente, que tem um reflexo direto isso também. A questão do tempo, agora nós estamos numa fase que nós vamos entrar nessa implementação, vamos entender como é que isso vai funcionar, fazer a gente vai entrar num momento super importante que agora que é a regulamentação, traduzir algumas coisas do que está na lei, corrigir algumas coisas que estão ali, definir metodologias, definir critérios, definir percentuais. Então vai ter um momento super importante que agora. Eu acho que de repente vamos tentar atender algumas perguntas ali para a gente até para entender qual é o direcionamento que o pessoal, que a nossa audiência está tendo ali em relação às dúvidas. Acho que facilita até para nós isso. A Suzy, as perguntas dela, alguma deles o Henrique já respondeu mesmo. Acho que assim, tem uma pergunta aqui em previsão do Marco também, qual a previsão para que o mercado regulado de fato comece a funcionar? Se tivesse bola de cristal, né? Isso é bom, né, Henrique? Mas mais ou menos uma previsão média a gente pode pensar. Esse horizonte, está no limite, são todas as fases do artigo 50 pelo máximo, e aí vai dar em torno de 5 anos, tá? Até que você, de fato, pague. Mas, gente, é muita adaptação até lá. Então, isso não se faz de véspera, tá? É por isso que essa capacidade que o Jerônimo estava falando, de fazer os inventários, boa parte disso, o setor produtivo, o setor privado já tem se adiantado, Serênio, Sinapse, pelo menos em nível organizacional. Com o PL, a gente passa a ter a obrigação de reportar isso por produto. Então, a camada adicional de detalhamento, de desagregação de emissão, tá? Isso tudo leva tempo, tá? Então, a gente teve algumas definições essenciais que a gente tem que acompanhar.
quem vai ser o órgão gestor, qual é o grau de participação que a gente vai ter nisso, participação inclusive social, técnica, etc., né? O desenho da Câmara, que saiu da Câmara, apesar de um pouco, constitucionalidade um pouco mais discutível, depois eu explico, potencialmente vice-iniciativa, mas ele estava um pouco mais arejado do ponto de vista da participação, tinha participação de estados, municípios, etc. Agora, a gente fechou um pouco mais, deixou tudo na Câmara de Assuntos Regulatórios. Vamos ver muito bem como é que isso funciona, tá? Para ver se não fica fechado. Essa NDC, por exemplo, nova para 2035, foi tecnicamente muito bem construída pelo Blues, o pessoal de lá da UFRJ e tudo mais, mas o que eu tenho ouvido no mercado, por exemplo, não teve muita interrupção, tá? Então, isso é algo que vale a pena acompanhar. Como é que você vai, né? Quem vai ser o órgão gestor? Como é que vão ser os critérios direitinho no grão? Inclusive, que esses critérios nos favorecem ou desfavorecem quando a gente está exportando, tá? Ou favorecem ou desfavorecem metodologias de crédito de carbono com maior ou menor integridade, e você pode, de repente, ter vários riscos daí ou várias oportunidades aí. Mas o importante agora é virar ampulheta, né? Então, quer dizer, a própria lei pode ser modificada marginalmente, isso é normal no Congresso, assim. Mas é importante que esse prazo começasse a contar. Tá? É aquilo que eu falei, a gente já está com prejuízo contratado. A União Europeia começa a precificar, de fato, a obrigação em janeiro de 26. Se a gente está falando de 5 anos, em 5, 6, 7, 8, 9, a gente já está descoberto nos 4 últimos. Tá? Então, a gente já está com prejuízo contratado na exportação. Então, vamos botar o bloco na rua e ir consertando marginalmente, acompanhando com cuidado aí as regras do jogo. Bacana. A Luciana, ela trouxe um tema, assim, você trouxe um pouco o papel do agro nessa melange aí, né? Mas eu acho que ela pediu para você entrar um pouco mais. Como essa lei de mercado não entra, como essa lei do mercado de carbono não entra o agro, como o Brasil irá realmente reduzir as emissões a partir do incentivo do mercado de carbono, sendo que o agro é o setor mais emissor do Brasil. Acho que tem uma dúvida aí sobre o papel e as limitações aí. Eu já passo para o Henrique só fazer um contexto rápido aqui que vai ajudar até na compreensão, talvez. Primeiro, a questão da não entrada do agro, depois o Henrique me corrija se estiver errado, é mais por uma questão metodológica também, porque é muito difícil medir emissões do agro. A gente tem, o Brasil é um país gigantesco, tem terras gigantescas que produzem, tem terras menores que produzem, então muda a forma de produção. Medir isso é muito difícil, fazer a medição das emissões. Mas o agro não está fora do mercado. Pelo contrário, e aí que a gente talvez seja o grande entendimento que precisa gerar em relação a isso. O pessoal do agro tem capacidade de gerar crédito no mercado voluntário, seja através de conservação, seja através de reflorestamento, seja através da alteração dos modos de produção, uma agricultura sustentável, pecuária, e aí você gera crédito que você pode se beneficiar tanto do ponto de vista para vender no mercado regulado dentro daquele limite que o Henrique mencionou, como também vai ser necessário isso quando for exportar para a Europa. Na Europa também vai exigir que os produtos exportados do setor agro não tenham desmatamento, tenham conservação, estejam numa linha de integridade muito bem balanceada. Então, assim, o agro ficou fora do ponto de vista do limite de emissões da regulação da possibilidade do quanto que ele vai emitir, mas não fora do mercado como um todo. Perfeito. Porque tudo É isso, emite, né? Geraldo. Tudo emite, até a floresta emite também. Então, se a gente for por esse. É difícil. Exatamente, Mônica. Cada tipo de fonte emissora tem um instrumento mais adequado de gestão ambiental, na política ambiental. Tá? Então, para desmatamento ilegal, por exemplo, é comando e controle. Inclusive, é um excelente instrumento da CPI, daquela Climate Policy Initiative, que diz, olha, o custo por tonelada, você pega todo o orçamento do IBAMA, que não cuida só disso, e outras coisas, mas licenciamento e tudo mais. E ela faz uma análise muito interessante do efeito líquido do IBAMA na contenção do desmatamento ilegal. E olha as toneladas que, por causa do trabalho de repressão, de desmatamento ilegal, deixaram de acontecer, né, no período de fiscalização, na janela que ela examinou do IBAMA, né? Isso era a PUC, etc., né? E aí fez um instituto chamado CPI, recomendo demais que vejam. Então, se a gente divide o orçamento inteiro do IBAMA, o custo todo, pela emissão, pelas toneladas que deixaram de ir para o ar com desmatamento ilegal, a gente chega a um custo por tonelada de 69 centavos de dólar. O custo no mercado regulado começa com algo em torno de 10 até 2030, e depois vai subindo até 19, depois 34, depois chegar a quase 50 dólares é a projeção para 2050. Tá?
Então, claramente, a gente está falando de realidades e instrumentos muito diferentes, cada um para a sua, adequado para um contexto diferente, né? Como disse o Jerônimo, não quer dizer de jeito nenhum que esse mundo esteja fora do jogo, tá? Então, a gente pega aí, no crédito, a gente pega o desmatamento potencialmente legal, que vai ser evitado também dentro da propriedade. Você vira a chave na cabeça do produtor rural também, é por isso que tanto tempo se discutiu sobre direito de propriedade e emissão de crédito, né? Para que os proprietários se sentissem seguros e confortáveis, e vale a pena investir nisso, o crédito vai ser meu. Tá? Então, isso no fundo é o agro no projeto. Tá? E muito. Tá? Então, mercado regulado de carbono, em qualquer lugar do mundo, foi, por construção, feito para fonte estacionária. Ele não foi feito para boi andando, por exemplo. Tá? Para fonte dispersa. Como é que você vai fazer? Há uma especulação dizendo assim, não, você poderia fazer no frigorífico, pela idade do boi, com proxy, etc. Não funciona em lugar nenhum. Tá? Ainda. A Nova Zelândia pensou em fazer e voltou atrás. Tá? Então, é da natureza do instrumento. Tá? Não quer dizer que esteja fora da política climática, mas em cada espaço da política climática se aplica o instrumento mais adequado. Tá vendo? A gente explica, mas a coisa fica mais complexa ainda. Jerônimo, você quer fazer algum comentário antes e depois eu posso amarrar com o Henrique? Eu tenho uma pergunta para ele que a gente já combinou aqui, que é uma insiders information que ele vai passar para a gente. Mas eu vou deixar isso para o final, porque eu sei que você vai ter que sair para Não, o. fica tranquilo, ainda estamos em tempo, fiquem Ah, tranquilos, não então tá vamos bom. apressar, nós estamos bem, nós estamos bem. Eu acho, não, assim, eu acho que foi bastante rico aqui a troca, porque a gente trouxe bastante informações que o Henrique falou uma coisa no início da nossa conversa aqui que eu acho fundamental. Tem muita informação desencontrada, tem muitas coisas sendo noticiadas que de fato não corresponde àquilo que exatamente é. E talvez a gente poder, se a gente conseguir elucidar uma ou duas coisas dessas, a gente já teve um ganho gigantesco aqui. Então, de repente, ver se... Me passa ali Ó, depois, eu não consigo abrir aqui alguma outra nessa pergunta. linha. Eu vou falar uma coisa que o Henrique falou para a gente. Henrique, eu vou pedir para você reiterar. Quando a gente estava montando aqui o que a gente ia falar, o Henrique falou: olha, pessoal, vocês têm que assistir às sessões plenárias. Não adianta só ficar olhando tudo que está acontecendo por aí. Conta um pouco, Henrique, essa dinâmica aí que você se referiu. E o que isso quer dizer para quem não é letrado no assunto, para quem fica pegando newsletter e blog de terceiros que estão aí. Porque, assim que saiu a notícia, estourou, né? Os meios deram e todo mundo está dando opinião e previsões e etc. Então, a gente teve modificações importantes de última hora que talvez não... Se estava trabalhando muito tempo com um determinado texto, a gente tem alguns ajustes finos no final, né? Então, além daquela questão importantíssima, que nem acabou de sair, né? E é o que eu disse, está praticamente inédito isso aqui, porque ninguém entendeu direito por isso. Então, é o artigo 4º da Lei 60, do PL 6012/23, que deve, onde deve aparecer, de fato, a obrigação do limite mínimo de investimento. Isso não está todo mundo dizendo que é 1%, porque está escrito no PL 182. Mas não foi isso que foi dito no plenário. Tá? Então, a gente tem que olhar para esse outro lugar para saber o que vai sair de fato e depois acompanhar isso, como é que vira ativo ambiental, como é que vai ser essa definição. Tá? E a gente teve várias outras discussões em plenário. Por exemplo, caiu, lá no Senado ainda, caiu o limite mínimo de capital social para ser desenvolvedor de projeto de crédito de carbono, não existe mais, havia e estava algo na ordem. Quando você olhava as normas que eram citadas, estava algo na ordem de 300 a 500 mil. Então, essa capacidade que o Jerônimo disse, que vai ter que crescer muito de repente, atenção pessoal, né? Então, a gente está abrindo o espaço, arejando para mais startups, mais gente que pega algum seed capital e entra no jogo, tá? Essa coisa da vedação a dupla, eu dito tributação, mas precificação é importante quando a gente fala de mercado de integração com o CBIO, né? Muita gente estava com um entendimento errado também se a gente podia comercializar CBIO, obrigaria, enfim, isso ficou muito claro agora que não pode mais, tá? Que mais? Enfim, muita coisa foi... você só vai conseguir pegar acompanhando o sentido dos dispositivos se você pegar essa discussão, tá? Importante a gente ter isso em mente, porque para quem está
trilhando essa jornada, está entrando, querendo entrar nesse assunto, quer falar com propriedade. Então, gente, não tem caminho fácil, não tem uma Bíblia publicada, isso tá, né? A gente está montando o avião voando, então as coisas estão mudando, vão mudar mais ainda. Quer dizer, a legislação, ela vai ser, é uma coisa dinâmica, isso é global, nacional, regional. Então, tem muita coisa acontecendo, então não tem caminho fácil. O que a gente pode fazer é manter o diálogo, trazer sempre, né, esses nossos especialistas para conversar, mas a verdade é que o que a gente falou hoje pode ser que daqui a alguns meses ou no ano que vem já tenha uma outra cara. Então, a gente precisa. Então, quem quer entrar realmente dentro desse âmbito, e realmente, como a gente viu aqui, tem muita oportunidade aí de negócio para as grandes empresas, para as pequenas, para as médias, né? Aí eu vou falar uma coisa muito interessante, assim, inventário de gases de efeito estufa. Gente, isso agora é a régua subiu e todo mundo vai ter que fazer. Não tem mais. Você não, assim, esse é o ticket para você começar a falar e entrar nesse mundo, né? E essa realmente é uma grande oportunidade para o Brasil, né? Nós somos uma nação, uma potência ambiental, né? Uma nação com vocação de ser uma potência ambiental, né? Mônica, como você disse para dizer alguma coisa, talvez eu queira dizer uma coisa final que seja importante e que pelo menos levar como reflexão, aproveitando essa última fala, é que no fim das contas nós estamos falando aqui de conceitos muito econômicos, né, de coisas econômicas, mas no fim das contas a gente está numa busca, numa luta gigantesca de redução de emissões, de não aumento da temperatura global. No fim, o grande propósito é esse. E daí, se a gente fala crédito de carbono, certificado de redução de emissões, o que a gente está falando aqui é um momento disso tudo, né? A grande virtude, talvez, da lei do ponto de vista de propósito é a redução das emissões. A gente precisa descarbonizar mais, a gente precisa emitir menos, a gente precisa proteger florestas, porque é uma questão que a gente vai tratar para as próximas gerações aí de como a gente vai entregar isso aqui. Mas para isso a gente precisa financiar esse negócio todo. E como é que se financia esse negócio todo? Através de crédito de carbono, através de certificados de emissões, de redução de emissões, e aí esse mundo econômico gira por trás para fomentar isso. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar que é uma ferramenta para a gente chegar ao propósito maior que a gente está buscando aí. Perfeito, Jerônimo. E, assim, de novo também como toque, a reflexão final, né? A gente tem o benefício vai além, para o Brasil, vai muito além, por causa do nosso perfil e da capacidade justamente de trazer crédito para dentro do sistema, de estruturar e dar uma definição jurídica, de natureza jurídica. Puta, isso é importantíssimo, que a gente não tinha tempo para falar. Então, quando a gente dá essas definições todas e essa estrutura institucional de mensuração, e integra as informações, faz registro único e dá confiabilidade e integridade a esse mercado de crédito, o maior beneficiado não é o clima global, é o próprio Brasil, porque a gente está com enchente, seca, queimada. Vocês não estavam aqui em Brasília, foi um pavor 3 meses atrás. Então a gente já chegava 5 meses à frente na rua. Minha casa ficou com uma camada preta, fuligem. Eu tenho um filho bebê e a gente sentiu muito de perto, muito dentro. Então, o benefício climático vai para o mundo inteiro. O benefício da competitividade vai para a nossa indústria, para a nossa economia. Mas os benefícios, os co-benefícios climáticos locais ficam aqui e são mais importantes, talvez. Então, a gente está falando de enchente evitada, a gente está falando de queimada evitada, a gente está falando de universidade mantida, os novos negócios que estão saindo aí, de qualidade de vida para o povo daqui. Né? Então, essa cadeia toda de benefícios fica aqui com a gente. Essa visão sistêmica, né, que a gente está o tempo todo aqui discutindo na nossa comunidade aqui. Não adianta, a gente não consegue consertar uma coisa se a gente não melhorar o sistema. Não adianta consertar só uma coisa e ter o impacto outro ali. E aí, uma outra reflexão final aqui que me ocorreu, uma das coisas que a gente falou muito esse mês passado, aí, mês de COP, foi os famosos 300 bilhões de dólares que os países desenvolvidos vão passar para os países em desenvolvimento, o Brasil sendo, em teoria, um deles. Mas a gente sabe que o Brasil, em comparação com outros países em desenvolvimento que estão muito piores do que a gente,
Nós não somos o primeiro da lista em receber esse dinheiro. Então, por isso que é tão importante que nós enxerguemos aí essa oportunidade de desenvolvimento econômico como realmente a nossa salvação, porque a gente não vai ter os recursos que talvez outros países vão ter. Então, o Brasil tem obrigação de alavancar isso desde uma perspectiva de negócio mesmo, É né? isso. Eu sempre digo, eu tenho dito isso, pelo menos não adianta a gente cumprir a nossa NDC e a gente continuar com milhões de pessoas passando fome na Amazônia. Então, assim, não adianta, é exatamente isso. Henrique, para terminar, se você tivesse algum conselho para dar aqui para os nossos alunos que estão trilhando essa jornada, além daquele que eu falei que é assistir às sessões em plenária para entender melhor, mas enfim, se você pudesse dar uma última palavra para quem está, né, avançando nisso, quem está querendo entrar nesse mundo, o que que seria? Depois de 10 anos, a ampulheta virou, né? Então, finalmente, o tempo começou a contar. E tudo isso vai começar a escalar exponencialmente. E ainda dá tempo. Tá? Então, comecem a enxerguem todos esses papéis de forma sistêmica, reflitam onde vocês estão mais perto e vai ser, a partir de agora, um negócio de todos nós. Tá? Há muito a fazer para o mundo ainda. Tá? A messe é grande. Né? E o mundo precisa da gente, né? A gente precisa de gente que queira É isso fazer, aí. gente Tá? capacitada, gente informada. Então, É isso bom aí. trabalho para todos nós, né? É isso aí. Bom trabalho a todos nós. Muito bem, muito obrigada, Henrique. Nossa, sensacional. Agora, assim, eu escutando você falar, me dei conta quanto que a gente não sabe, né? Ah, nossa, isso foi uma pontinha. Espero que tenha sido útil, gente, mas isso foi assim, uma palhinha, Pontinho. uma amostra do assunto. Obrigada, Jerônimo. Obrigado, E Bel. fantástico. Muito obrigada. Obrigadíssimo, meu, gente. Oportunidade de ouro. Muitíssimo obrigado. Gente, mantenham Valeu, contato com a gente. pessoal. A gente Sim. já, no chat que ainda não tem. Aliás, eu esqueci de falar, a gente tem um curso sobre concessões florestais, um curso novo que a gente está lançando agora. Depois eu vou Isso aí. contar mais, né? Aham, aham. Mais 20 oportunidade. milhões de hectares para dentro. Isso. É isso aí. Obrigada, Tá bom? pessoal. Boa tarde para vocês todos. Bom almoço Tchau, para tchau. quem está. Obrigado. Bom voo, Valeu, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. Bom, Tchau, tudo bom. tchau.